é um querido, é um cliente, né, com muita honra. Dr. Luiz Crente conheci assim que cheguei em Piracicaba. Talvez o senhor nem saiba disso, mas a minha primeira secretária tinha uma admiração enorme pelo senhor, porque salvou a vida da filha dela. E o primeiro médico que eu ouvi falar com essa admiração foi do senhor. Isso foi em 2001, quando me mudei para cá. A minha voz não está das melhores, mas eu me empenhei bastante para estar aqui. Cheguei a dizer para o Dr. Luiz Crente que não estaria, mas com a graça de Deus estou aqui conseguindo falar para vocês. A voz não está muito boa, sei que está sendo gravado, lamento muito, mas eu acho que está dando para entender bem, né? Tudo bem? Está muito alto? Fica um pouco enjoativo essa voz rouca, mas eu vou fazer o meu melhor por vocês. Bom, muito mais até aí pela amizade, pelo convite, essas palestrantes, né, tão seletas, de alto nível essa jornada. Eu não imaginei que eu fosse chegar aqui, até porque não conhecia todas. A Paola já conhecia, não conhecia pessoalmente, a doutora Márcia e a doutora Fabiola, mas as palestras de uma grandeza que nos faz realmente pensar o direito à medicina, cuidado paliativo, o paciente, com um olhar diferenciado. Aqui um dia de sábado lindo lá fora, e eu acho até que foi proposital, viu, Paola? Eu acho que você ter se sentido assim foi para alguém me ouvir, porque imagina direito nesse horário, sábado lindo, e eu ia ser a última. Eu achei que não fosse ter ninguém aqui. Falei, vai dar horário do almoço, todo mundo vai embora. Então a Paola combinou comigo lá fora, fala um pouquinho, você fala. Senão ia ser difícil, viu? Bom, gente, eu tenho poucos médicos aqui, né? Tenho o Dr. Luiz, o Dr. Ricardo, a doutora Márcia, quem mais aqui é médico? Eu comecei, tem mais médicos você? Com algumas provocações, ele está um pouco pequeno também, mas aqui eu tirei de artigos, né, que a gente escreve, de livros, e eu fiz três provocações para a gente começar a falar do que eu tenho para dizer para vocês. Então, veja só. Observa aqui, né, era de um artigo, mas os médicos não são mais os únicos pilotos a bordo. Além do mais, sua nova medicina custa tão caro que regras econômicas vêm agora, se não substituir, ao menos sobrepor aos princípios médicos propriamente ditos. A medicina no fim do século XX tornou-se um negócio enorme, cuja gestão está subordinada ao julgamento de financistas, de administradores, de dirigentes políticos e mesmo dos usuários. Foi-se o tempo em que bastava um médico berrar-se junto ao diretor do hospital para obter os meios suplementares. É uma provocação e nós vamos falar sobre ela. Outra, cabe ao médico o dever de fornecer ampla informação quanto ao diagnóstico e ao prognóstico, além do emprego de todas as técnicas disponíveis para a recuperação do paciente, aprovados pela comunidade científica e legalmente permitidas, uma vez que o foco é a tutela do melhor interesse do enfermo em favor da sua dignidade e integridade física e psíquica. Daí porque, naquele meu comentário anterior, no caso concreto, colocado pelo Dr. Luiz, eu disse que a filha não tinha como tomar as decisões, porque não tinha umas diretrizes antecipadas de vontade. E o médico tem que ter olhar na dignidade da pessoa humana. É a favor dele, do paciente, que se aplica a medicina, a boa medicina. Acho que a última e maior, o problema é que quanto mais se tecniciza a medicina, quanto mais máquinas se interpõem entre o médico e o paciente, maior é a necessidade que essa relação seja humanizada. Apesar do papel de Deus, que muitas vezes quase lhe é imposto, o médico precisa sentir-se na condição do doente, indefeso e vulnerável, para entender os seus medos e suas angústias. Por isso, a relação médico-paciente é, por suas próprias características, uma das mais complexas que podem existir entre as pessoas. Para entendê-las, é preciso desmistificá-la dos clichês que historicamente a transformaram num embate entre o poder do médico e a ignorância natural do paciente sobre os aspectos científicos e da sua doença. Por essa razão, eu não vou ler muito, tá? São essas só porque eu não costumo ler muito não, mas essas é preciso. Por essa razão, o médico deve explicá-lo em termos simples, acessíveis, para ter no paciente um parceiro do relacionamento profissional, além de exercer suas funções, baseado no seu conhecimento científico e nas suas habilidades adquiridas. Não pode abdicar do lado humano do seu ofício, procurando ter empatia com o paciente,
mesmo porque um dia o paciente poderá ser ele. Aqui tem muito do que foi falado já até agora, né? Como a gente pode falar em autonomia de vontade, que é o tema que eu trouxe para os senhores, autonomia de vontade se eu não tiver esses critérios, se eu não falar que o médico é um parceiro importante, que o paciente ele não é mais um ignorante, até porque nós temos o nosso oráculo Google, que a gente corre lá e pergunta. Então a gente chega para o médico falando o que já viu, muitas vezes incorreto, muitas vezes não científico, mas já não estamos tão fora do contexto, estamos muito mais dentro para discutir, para negociar. Daí decorre a autonomia de vontade. Quando você é informado, você pode decidir. Se você não tem informação, como é que você vai decidir sobre o que você não sabe? Só temos condições de decidir aquilo que temos domínio, não é? E aí, o que eu trouxe para falar para vocês, testamento vital. Muitos autores não gostam da palavra testamento vital. Hoje nós chamamos mais na área médica de DAV, assim como no cartório notorial, DAV, que são diretrizes antecipadas de vontade, tá? Há autores que entendem que diretrizes antecipadas é um gênero e o testamento vital é uma espécie. A verdade toda é que é a mesma coisa, porque tenta se dissociar o nome testamento, para não parecer aquele testamento patrimonial. É nisso que os autores falam, não tem nada de testamento, o testamento pelo Código Civil é outra coisa, mas não tem nada a ver, é um testamento, é uma diretriz, o que eu quero, a minha autonomia de vontade, o que eu quero fazer no final da minha vida, numa morte tranquila, em paz, feliz. Cada um tem uma perspectiva da vida e da morte. Cada um é único para decidir a respeito disso. Não pode ser o meu filho ou o meu marido porque tem uma dívida de consciência comigo, não. Muito pelo contrário, ele não tem esse direito, tá? O que no máximo o filho vai ser um sucessor é quando dispondo da chave do código-chave, que nós vamos ver lá no final, onde nós vamos registrar os nossos testamentos vitais, ele é que vai ser um procurador nosso, mas a vontade não é dele. O procurador, e eu sou muitas vezes procuradora, como advogada, nós somos o quê? Eu atuo para os meus clientes quando eu tenho uma procuração, mas eu atuo no direito dele, em nome dele, na defesa dele, não o que eu penso. Quando você atua por procuração, não é o que eu gostaria que fosse, é o que ele gostaria que fosse. Então, o testamento vital, um nome mais comum. Queria saber da plateia aqui, dos senhores, quem de vocês, com toda a sinceridade do mundo, já tinha ouvido falar nisso? Poucas pessoas, né? E pessoas que trabalham na saúde, é isso? Todos aqui são da saúde. Não tem um colega advogado aqui, pelo jeito? Meu colega, um prazer, viu? Eu percebo, isso não existe de hoje, mas ele vem mais, assim, por volta de 2015. O primeiro caso que me chegou, advogada de um hospital, chegou uma senhora no balcão lá do hospital e falou assim, eu quero entregar meu testamento vital. Ninguém sabia daquilo. Um hospital, com atendente, eu quero. Advogada, viu? O que é testamento vital? Tem alguém entregando. E aonde que nós vamos? Um hospital grande, uma operadora de 180 mil usuários, como eu vou controlar todo mundo que aparecer lá com o testamento vital? Como nós vamos fazer para cumprir cada um do testamento vital que aparecer lá? Meu Deus, aqui não tem sistema para isso. Calma, pegue, coloque no prontuário do paciente e aguarde, né? E qual era esse caso? Era o caso concreto de uma jovem adulta, devia ter ali por volta dos 52 anos, ela chegou e ela contou a história para mim. Mais assim, mais concretamente, para a gente voltar aqui, para não ser tão juridiquês, tá? Ela chegou e falou assim, eu pedi para atendê-la na administração, eu falei, bom, a senhora é o primeiro testamento vital que aparece, 2015, eu já tinha ouvido falar, porque era da área, mas não tinha ainda trabalhado com isso. E falei, e por quê? Ela falou assim, porque é o seguinte, eu sou viúva, tenho 2 filhos que moram no exterior, e eu tenho uma sogra acamada que eu cuido dela. E eu, quando ficar doente, eu não quero que meus filhos voltem dos Estados Unidos, eu não quero ninguém ficar cuidando de mim, eu quero fazer nada. E é legítimo, ela sabia do que ela estava falando, ela tinha pesquisado. Eu falei, pois não. Quando tem toda uma forma, tem toda uma estrutura. Quando a senhora, se um dia tiver essa condição, vai depender do médico, da instituição, do seu prognóstico, da sua doença, se incurável ou não. Não pode ser aplicado diretivas antecipadas de vontade no momento de urgência e emergência, que tenha procedimentos para fazer. Isso tem que ser estável, documentado. Não há mais nada para fazer que vai prolongar a vida.
Afaste-se da eutanásia. Isso viola muito mais, isso coloca mais irresponsabilidade civil da equipe do médico. Isso é indigno, isso viola a Constituição Federal. Você tem que aplicar com consciência, né? Tendo diretrizes antecipadas, ou vai ser a comissão de ética, a consciência do médico que vai dispor sobre isso. Bom, então essa senhora chegou lá em 2015, acatamos, tá ótima, faz atividade e tal, mas ela pensou lá na frente. E para os senhores, para vocês, né, chamar de vocês, saberem como as pessoas não conhecem essa questão, que ainda fazendo pós-graduação em Direito Médico Hospitalar em 2016, 2017, poucas pessoas sabiam daquela classe. Era uma equipe de advogados e médicos, né? Tinha alguns outros profissionais da saúde, mas a grande parte dos alunos médicos e advogados. E também não sabiam como lidar. Isso nós aprendemos em Direito Médico, Biodireito ou Bioética. É nessa matéria que a gente trata sobre isso. E vem então a questão legal. O testamento vital, o que ele é? Falando que ninguém sabia e hoje poucas pessoas sabem. Para terem uma ideia de como as pessoas, mesmo as mais intelectualizadas e com tanta informação, e saber de um assunto tão importante que é a sua morte, o dia da sua morte, e não sabe. Ontem, revisando a palestra antes de vir para cá, estava do lado de uma cunhada que é absolutamente intelectualizada, de USP, professora, poliglota, tudo. Ela olhou do meu lado no meu computador e falou: "Que é isso?" E eu falei do que eu viria falar para vocês. Ela falou: "Nunca ouvi falar." E ela é muito, assim, fora de... Como assim, Cláudia? Nunca ouvi falar. Ah, e outra coisa que ela é super desprendida de tudo. Ela é mais velha, solteira, desprendida, sem nenhum preconceito. E ela falou assim: "Viu, eu quero isso para mim amanhã. Eu quero fazer." Como assim? Eu não quero que façam nada no final da minha vida. Veja, a pessoa não conhecia e ela já tem consciência do que ela não quer. Então, nós precisamos nos atentar ao que está no nosso íntimo, não é? E feitas essas breves considerações, dizendo do que é lei e do que não é, como tratar desse assunto e como ele vem acontecendo, para entrar então na matéria que é de direito, que eu amo, mas vocês provavelmente não, mas sobre o documento Testamento Vital ou Diretrizes Antecipadas de Vontade, DAV, para o cartório é DAV. Trata-se de um documento redigido por uma pessoa. Ela tem que estar em pleno gozo das suas faculdades mentais, com discernimento. Não pode ser interditada, não pode ter incapacidade civil não suprida, não tem condições de tomar decisões da vida civil. Ela não pode ter, tem até um projeto de lei que eu vou mostrar, não pode ter doenças psíquicas. E aí nós vamos abrir uma ampla discussão. Quem de nós não tem qualquer doença psíquica? Eu vivo tomando alguma coisa para me acalmar, né? Sei lá, porque o projeto de lei, ele é muito amplo e ele não fala qual é a fase, em que condição. Ele apenas fala que qualquer pessoa com diagnóstico de doença psíquica não pode fazer uma diretriz antecipada de vontade. Meu Deus, ninguém vai ter diretrizes antecipadas, né? Não é por aí. E aí o documento vem e fala que a pessoa tem que estar nas suas faculdades mentais, né, íntegras, amplo discernimento, objetivo de dispor de cuidados que ele queira, tratamentos e procedimentos que ela queira receber ou não receber no dia em que ela estiver diante da terminalidade da vida, de uma doença incurável, uma ameaça, e acho que a doutora Márcia usou isso, ou a doutora Fabiola, tratamos hoje de ameaça à vida. Qualquer situação dá ameaça à vida. É nesse momento que vai ser aplicada. Mas qual é o momento de fazer? Já, agora. Vou fazer para minha cunhada hoje à tarde, vou cobrar caro e vou fazer. Então eu vou falar para ela, ó, vamos escrever aí. Bom, então, ela tem que ser incurável, né? Pode realmente ameaçar a vida e sem possibilidades terapêuticas, sem diagnóstico de melhora nenhuma, para utilização quando a paciente já estiver impossibilitada de manifestar livremente a sua vontade, tá? Esse é um documento de testamento vital, esse é a diretriz. Na legislação brasileira, não há dispositivo ainda, na legislação mesmo, lei ordinária a respeito disso. O que nós temos no Brasil, e que não inviabiliza, não invalida a existência do testamento vital, são disposições, livres declarações. Hoje a gente recomenda fazer em cartório, notarial, escritura pública, há uma autodeclaração, e deve estar no prontuário. Tem agora um registro nacional, um banco de dados, que isso deve crescer muito a partir da disseminação dessa informação, né? As pessoas têm vontade de expor sobre isso. Quem nunca pensou sobre isso, né?
E o testamento vital, ele tem fundamento, onde eu falei já em algumas considerações que eu fiz, na nossa Carta Magna, na Constituição Federal de 88. Daí porque as palestrantes que me antecederam falaram de situações da Cecília, né, de 92, de 93, baseado na dignidade da pessoa humana, porque ela foi reconhecida e ela foi escrita pela nossa Constituinte em 88. Veja que 4 anos depois já estava se falando a respeito disso, porque o que fundamenta a possibilidade de autonomia de vontade para o momento da morte é a dignidade, é a autonomia de vontade. Tá? E aí, em 88, veio o princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal, da autonomia privada, do princípio, né, que é implícito no artigo, e da proibição do tratamento desumano. Portanto, quando eu pego esse caso concreto, e sendo advogada, que atuo muito nessa área, eu falo, se o tratamento era desumano, o senhor estava desobrigado a fazer, estava impedido a fazer. Olha, é uma proibição constitucional. Não posso chegar lá e dizer, eu quero entubar, quero entubar, quero entubar. Ele é desumano. Quem vai falar isso para nós é o médico. O médico, ele é muito envolvido. Eu trabalho só com médico. Há 25 anos eu trabalho com médico, operadoras, mas o meu foco é médico. E eu só defendo o médico. Eu nunca faço nada contra o médico. Porque eles estão sempre vinculados com o paciente, com a família, com a instituição. Com a operadora de saúde, com a seguradora de saúde. Só que ele tem que ter convicção, ele tem que ter consciência, conhecimento, para ajudar que o paciente tome a melhor decisão para ele. Ele não impõe, mas ele tem que dar os caminhos. Então, é baseado nisso que eu digo aos médicos que me consultam que não estão proibidos de implementar qualquer procedimento que é desumano. O que é desumano vai ser do médico. O advogado não vai poder falar, nem o juiz. Né? Os juízes às vezes querem falar isso, mas não é o juiz que pode dizer isso. Né? O direito à vida, portanto, ele passa pela vida digna. Sempre ouvimos falar que o maior direito que nós temos, a vida é um bem disponível. A vida não pode ser disposta sob qualquer hipótese. Ninguém pode fazer aborto, ninguém pode tirar a própria vida. Né? Ela é atípica no Código Penal. Tirar a própria vida não é um tipo penal, é um suicídio. Né? Uma tentativa de suicídio não é tipo penal. Você não encontra lá que tentativa de suicídio é um crime. Né? Ninguém pode atentar. E a gente sempre teve em mente que o maior bem que tínhamos era a vida. Tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Atualmente já falamos que um direito enorme que temos e que temos que proteger são os nossos dados pessoais, que vai ser objeto de uma outra matéria que eu devo trazer aqui para a PM, conversando com o doutor Ricardo, que é sobre a lei de proteção de dados. Tem dado mais importante, tem a vida, mas e o dado pessoal seu? Tem que ser disposto, aberto à privacidade, nós vamos protegê-lo, né? Então, eu digo isso porque está tudo fundamentado na Constituição. E o direito à vida, ele passa, portanto, pela vida digna, sem sofrimento e desnecessário, né, degradante. Isso não pode acontecer. A legislação mundial, eu colacionei aqui algumas coisas, mas já tem na Argentina, Estados Unidos, a comunidade europeia, na Espanha, na Itália. Em Portugal funciona muito bem, em Suíça, Holanda, tá? E no Brasil falta colocar em consonância a legislação com o que nós já temos pelos conselhos. Projetos de lei. O que trouxe dos projetos de lei? Eu só pontuei algumas coisas que eu julgo importantes. São projetos de lei grandes e que têm justificativa. São do PT, do PDT, são 3 mais importantes. O que me chamou a atenção? Onde que acende aqui? Aqui. Esse projeto de lei é 2018, tá? O que ele traz? Testamento formal por escritura pública, sem custo. Porque hoje você pode fazer sem tanta formalidade. Ele não tem forma específica. Tem uma portaria que diz qual é a estrutura dele, mas não tem legislação que obrigue a ser daquela forma. Pode ser só no prontuário, uma declaração de vontade anotada em prontuário. Hoje, porque não tem regulamentação. Mas o projeto já pede que seja escritura pública. Hoje nada obriga que seja escritura pública. Por que falamos em escritura pública? Porque ela tem o princípio da publicidade, para que esse documento não seja alegado depois de nulidade. É um documento formal para que não tenha nulidade, tenha essa alegação. E que seja público, né? O princípio da publicidade. Fala-se que o testamento terá uma nomeação de representante, para quem você vai entregar um código-chave. Né? Isso ainda não está em vigência, mas está em grande discussão.
Hoje nada disso precisa. Você pode entregar para o seu médico de confiança, ou para um filho, ou para um parente, e dizer, olha, quando eu for morrer, está aqui minha cartinha. Eu quero que aconteça isso. Isso é assim que funciona hoje. Pode ser assim, tá? A fase terminal da doença incurável, doença irreversível. Tem que estar nessa fase, mas eles escrevem fase de doença incurável ou doença irreversível. Nós tratamos aqui com os médicos que têm doenças crônicas que ainda vai levar um tempo de vida. Tem que estar no final da vida exatamente. Você pode ficar anos a fio com o tratamento paliativo. Os cuidados paliativos, eles fazem parte como uma obrigação em todos os projetos de lei. Não dá para dissociar diretrizes antecipadas de vontade, diretivas, sem ter o cuidado paliativo. Ele é condição, nós falamos em direito sine qua non, é necessário ter cuidado paliativo. Cuidado paliativo num hospital que a gente assessora. Outro dia eu cheguei no hospital novo e veio lá uma menina me perguntando um termo de adesão ao cuidado paliativo. Era uma escolha do paciente, tinha que aderir. Eu falei, gente, onde vocês estão com a cabeça? Cuidado paliativo é cuidado paliativo. Ninguém tem que aderir. Se ele é uma prescrição, se ele precisa, o que ela pode fazer é abrir mão de procedimentos. Mas assim, eu quero ter menos dor, eu quero... Não, isso é o médico que vai indicar, né? O médico que vai cuidar disso. Então, esses cuidados que a gente percebe. E os procedimentos desproporcionais inúteis, essa é a grande justificativa. Quando eu faço a provocação na primeira tela que eu passei, porque é comum, como eu trabalho com médicos e hospitais, e todo mundo tem em mente que tudo que vai para o cuidado paliativo é para não gastar. E não é para não gastar. Nenhum médico quer perder uma vida. Nenhum médico quer oferecer a possibilidade de cura. Não é para não gastar. Só que a gente lida com financistas, a gente lida com pessoas que falam, pare de gastar com isso, porque ele vai mesmo morrer. Isso é uma realidade. A gente ouve. Mas não é agora, não é ali. E isso não é o médico que vai decidir. O médico vai decidir no horário certo. Quando não mais tiver prognóstico terapêuticas a serem implantadas. E ele vai decidir com a sua consciência e com apoio no paciente ou na família. O outro projeto de lei também, olha, ele fala possível somente para doenças terminais, doenças crônicas ou neurodegenerativas em estado avançado, estado vegetativo, nessas condições. Doutora Márcia, tem cuidados paliativos fora dessas questões aqui? Não, até tem, porque assim, os cuidados paliativos, quando você coloca doenças ameaçadoras de vida, você não coloca assim só as doenças crônicas terminais, são estágios de doenças. Por exemplo, eu achei muito interessante isso que você falou, assim, dentro de um monte de coisas que você falou, tá falando. E eu falo rápido. Você vai ser minha advogada. Opa, vou dar meu cartão, gente, ó, já tá valendo a palestra. Brincadeiras, viu? Só para ficar um pouco mais leve. No sentido, assim, de que pacientes em cuidados paliativos, não é o paciente que é paliativo, os cuidados que você dá para ele que são paliativos. Isso, olha que a doutora Márcia falou. Não é paciente que está em cuidado paliativo, é o cuidado que é para paliar, é o cuidado que é para tratar, é o que dá para ele. É todo o tratamento, toda a terapia, toda a medicação. E isso são estágios, porque assim, quando eu estava colocando assim, naquele gráfico de quando você inicia o cuidado paliativo, paciente em cuidados paliativos vão para a UTI? Vão. Depende do quê? E podem fazer do procedimentos. Da doença, da evolução da doença e da repercussão disso em relação ao paciente. Se você tem terapia modificadora de doença, você vai estar fazendo... Terapias modificadoras de doenças. Isso tem que ser feito. Não pode abrir mão delas, né? Não fica apartada. E aí me chama a atenção, porque eu também acho isso muito estreito. E não vem uma lei assim, você fica muito fechado. Você fica taxativo. E isso não condiz com a medicina atual, tá? Mas é um projeto de lei que não deve passar, eu já vi a justificativa. Relativamente capaz, isso é Código Civil, você só pode dispor de vontade quando você tem capacidade, né? Relativamente capaz é quem está entre 16 e 18 anos. E ele fala que para o relativamente capaz, só pode fazer por decisão judicial. Acho muito rigoroso, né? Muito rigoroso ainda, isso também não deve passar. Invalidade do documento por pacientes com doenças psíquicas ou demência, ainda que em estágio inicial. Isso me chocou muito, porque é o que eu falei meio na brincadeira, mas doenças psíquicas em estágio inicial, né? Ele vai invalidar o testamento vital e se nesse meio ele tem um problema que ameaça a vida dele, por que não dispor da vontade dele?
isso são pontuações que me chamam a atenção. É vedado recusar cuidados paliativos, pedido de morte assistida, relação de caráter patrimonial, autocuratela ou decisão apoiada. Olha, isso está no projeto, vai ser vedado, recusar cuidados paliativos. Tem paciente que, quando entende que está sendo jogado uma toalha, que não vai, ele quer porque quer fazer cirurgia contraindicada, que vai levar a óbito muitas vezes, dependendo do quadro, da saúde, e ele não pode se recusar. O tratamento paliativo é obrigação do médico dispor, ninguém adere ou ninguém recusa. Se ele é prescrito, se ele é indicado, ele já vai ser instituído, não é? Então, fala também que poderão recusar reanimação cardiovascular, diálise, quimioterapia, radioterapia, cirurgia sem possibilidade de cura, hidratação, respiração artificial e UTI. Pode recusar antibiótico, tá? Esse está no projeto. E o registro público, obrigado, e não necessita laudo médico. De fato, o médico tem que esclarecer, explicar sobre a doença. Não precisa de laudo nenhum, nem para hoje. Porque o médico lá na frente, na hora que ele estiver cuidando do paciente, que tem ameaça à sua vida, é ele que vai instituir os tratamentos indicados. Pois não, doutora? Não precisa de laudo médico dizendo que não tem doença psíquica ou demência? Então, veja como é um projeto de lei. Como ele é absolutamente contraditório. Aqui ele fala quais são as doenças, taxativa, e diz que não precisa do laudo. Então, é um projeto que ele está vedado à falência mesmo. Vai ser mal escrito. Esse acho até que foi um que eu vi que é do PT. Não tem consonância. Mas eu torço para não chamar a atenção. Eu torço para provocar. Tá bom. Nada quando PT, hein, gente? Desculpem aí, né? Não tem a sua escolha. E esse do Estado de São Paulo, olha que bacana. O Estado de São Paulo já tem um projeto para lei próprio. Obrigando cuidados paliativos, a pessoa maior, definição clara das diretrizes. Só esse falou em consentimento informado, que é um documento principal para toda a escolha médica, toda a escolha do paciente. E o prontuário sempre em todos, tá bom? Eu coloquei para chamarmos a atenção também. Como aconteceu então? A doutora Márcia ela também falou dessa resolução para nós aqui da 1805, mas o Conselho Federal ele aprovou lá 1805/2016, quando ele veio falar sobre a ortotanásia. E para quem é da área médica, advogado, vocês da área de saúde, se lembram que foi um AUE, OAB querendo entrar contra, não sei o quê, contrariando tudo que temos de cultura, tudo que temos de avanço, né? Tudo que é em prol da dignidade da pessoa humana. Ele veio para, na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos. Veja a autonomia médica aqui, ó, na inexistência de autonomia de vontade do paciente, na inexistência de diretivas, o médico está permitido a limitar e suspender procedimentos que prolonguem a vida do doente. Dizes que não podemos prolongar uma morte sofrida, né? A morte ela vai acontecer, você não pode ficar impactando que de forma natural a morte aconteça, tá? E isso está na mão dos meus clientes médicos. E por isso que eles se sentem tão angustiados, porque do outro lado tem a família falando lá que vai entrar na justiça porque perdeu a vida, porque eu quero meu filho aqui, não é? A gente sabe disso, né, doutor? O sofrimento, né, levam ao sofrimento, olha, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente e do seu representante legal. Tem que respeitar. Representante legal aqui, quando ele representa? Quando ele tem uma procuração, quando ele não tem capacidade de decidir, quando ele está lá desacordado e não tem diretivas. Nesse caso, nós vamos respeitar o representante, mas sob essa perspectiva de uma morte natural, tranquila, sem sofrimento, sem ser indigna. Foi aprovado também, em agosto de 2012, essa resolução 995, que permite ao paciente registrar o testamento vital. É a primeira vez, em 2012, que se fala claramente sobre testamento vital, algo que já tinha fundamento em 88. Essa resolução, nós tivemos aqui, então, a resolução que permite ao médico, eu colei ela, já li, e teve uma ação civil pública do Ministério Público Federal para alcançar todo o país. A ação civil pública dizia, principalmente, que o Conselho Federal de Medicina era um órgão incompetente para dispor sobre isso. Quem é, então, se não é o órgão que cuida da atividade médica? Se não é o CFM falar sobre o que é a medicina, afinal, quem vai ser? Vai ser o juiz que quer falar de medicina? Claro que não. E que bom, ao final, o juiz deu uma sentença dizendo que não tinha nada de incompetência,
que era competência, sim, do CFM dispor sobre esse assunto no meio médico. Da mesma forma, a de 2012 também enfrentou uma ação civil pública. A de 2012 vem falando das diretivas mesmo, né, que eu comentei com vocês. E ele fala por quê? Eu coloquei o que é mais importante. A necessidade, a inexistência de regulação sobre as diretivas do paciente, a necessidade de disciplinar a conduta do médico em face das mesmas, a atual relevância da questão da autonomia do paciente no contexto da relação médico-paciente, e considerando que a prática profissional, os médicos podem defrontar-se com essa situação de ordem ética ainda não prevista nos atuais dispositivos, e que os novos recursos tecnológicos permitem a adoção de medidas desproporcionais, inúteis, que prolongam sem qualquer dignidade para a pessoa. Máquinas, a gente vê, gente, falar de caso concreto, eu vejo médicos, eu vejo hospitais. Por um lado, se eu estou atuando para o médico, é uma realidade. Se eu estou atuando para uma operadora de saúde, é outra, porque ela não quer também ficar gastando com o que é desnecessário. Não estou dizendo que ela não está certa em algum momento ou que realmente é desnecessário. Por outro lado, quando eu estou advogando para um hospital de grande porte, que ele vende serviço, ele quer que faça tudo, porque ele quer fazer faturamento. Então, nós temos relatos na nossa vida profissional, que são já 25 anos, de paciente, eu vou falar isso para vocês, mas de paciente que já está ali terminando no centro cirúrgico e corre-se para fechar a cirurgia. Então, você fez uma cirurgia no momento adequado para aquele paciente. Então, cada lugar que eu estou, se eu estou pelo médico, se eu estou pelo hospital, o contexto é outro, o interesse é outro, a perspectiva é outra. Se eu for vender serviço, eu quero que tenha um monte de ação, ué, é o que eu faço. Você não quer ter um monte de paciente no consultório? Mas o que nós queremos para o paciente de verdade é a dignidade da vida, tá? E uma morte digna, né? Então, aqui, ela também enfrentou, tá? Ela enfrentou uma ação civil pública, também em 2012, foi proposta ao Ministério Público Federal de Goiás. Aí a gente faz as comparações dos estados, né? O que vê sobre a matéria, mas ele falava também que, a pretexto de normatizar a atuação dos profissionais de medicina frente à terminalidade da vida e de seus pacientes, extravasa os limites do poder regulamentar, impõe riscos à segurança jurídica, alija a família de decisões que lhes são de direito, estabelecendo um instrumento inidôneo para o registro de direitos antecipados. Quando a ação civil pública, movida por essa resolução, dizia que extravasa todo o poder do CFM de dispor sobre isso, o que também não é verdade, e foi confirmado na sentença em 2014, com uma sentença muito bonita, tá? Dizendo que a resolução apenas regulamenta a conduta médica perante a situação fática de um paciente externar a sua vontade quanto aos cuidados e tratamentos médicos que deseja receber ou não, na hipótese de se encontrar sem possibilidade de exprimir a sua vontade. Imaginem a angústia do médico, às vezes paciente conhecido da família, que sabe que ele não queria passar por aquilo e não tem a diretriz. O que eu vou fazer agora? E eu tenho máquinas que podem prolongar 3 meses, 2 meses. Eu sei que a família não quer perder um dia. E vamos olhar para o paciente. Essa sentença é muito bonita. O princípio da autonomia da vontade para decidir sobre recursos terapêuticos está no artigo 15 do Código Civil também. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Tendo capacidade civil, poderá o paciente fazer a declaração de vontade. E o médico não estará obrigado a seguir a declaração, porém, se perceber que pelo estado de saúde do paciente quanto à declaração, não tinha o pleno gozo das suas capacidades. Vai aparecer daqui para frente diretivas antecipadas de vontade, ou até no banco de dados, que o médico... E aí, a função do médico, e parece contraditória a decisão do que eu estou dizendo, mas ele está dizendo assim, ó, ele pode não implementar, se ele sabe que tem terapêutica, que aquilo não era a vontade do paciente, que ele percebe que não tinha nenhuma razoabilidade o que foi escrito, né? O médico tem ainda essa função de dentro de um documento, olha, mas isso não era razoável no momento em que ele fez, tá? E não está obrigado se ele tem terapêuticas, tá? O que obriga o médico? A atender a dignidade da pessoa. Porque ele não está obrigado se ele tem outras coisas para dizer, né? Ou para fazer. A autodeterminação, ela pode entender-se também que venha a impedir que terceiros imponham a alguém a obrigação de viver. Isso também é o que fundamenta a nossa autonomia de vontade. Eu me autodetermino. Eu não quero que ninguém me obrigue a fazer nada, né? Quando existe o direito à morte voluntária, a autodeterminação liga-se à capacidade de consentimento informado, com que se passa
ao plano da autonomia individual, dos pilares da bioética atual, tá? Aceitando que pacientes possam recusar terapêuticas, especialmente as extraordinárias e não curativas. Fica mais simples aceitar-se que tem o direito a morrer. Escolher morrer com dignidade, com menos sofrimentos, morrer melhor ou morrer a boa morte, tá? É o princípio fundamental. Aqui eu vou falar para vocês, não sei se como eu estou de tempo ainda, eu vou contar um caso antes de entrar nisso aqui para vocês. Eu estou com tempo ainda? Estou, né? Quando fazia faculdade, tem alguns casos emblemáticos. Quando fazia faculdade, não. Já a pós-graduação, que tinha uma matéria de bioética, né? Biodireito e biomedicina. Tem um caso emblemático que talvez vocês conheçam, que está na internet, vocês podem achar, que chegou nos Estados Unidos, um paciente chegou infartando, né? Muito grave, e a hora que abriram a camisa dele, alguém já ouviu essa história? Estava escrito em inglês, eu não me lembro como é, porque eu não sei muito, não me reanimem, não quero ser reanimado. Isso também aconteceu com uma senhora já de idade, mas muito ativa, que também, não me lembro onde, se era Inglaterra ou não, mas que ao virar, ela também estava tendo um problema cardíaco, a hora que virar, ela tinha uma tatuagem que ela não queria ser reanimada, ela não queria que fizesse nada para ela. Aí vem a pergunta, que eu não vou ter a resposta, é para a gente refletir. Isso é uma autonomia de vontade? O que a gente vai pensar? Quando ele fez isso, ele tinha 18 anos, ele estava com capacidade, hoje ele tem 49. Esse de não quero ser reanimado era na faixa dos 50. Só que era uma tatuagem que você via que ela era antiga, porque já estava desbotada. Então, tem todo o histórico dela. Eu estou trazendo para a gente refletir a respeito disso. Quando foi essa autonomia de vontade? Será que não teria mudado? Eu posso revogar. Eu posso fazer hoje uma vontade? Quantas coisas na vida a gente fala hoje? Ah, quero casar e ter filhos. Aí depois você fala, nossa, se eu soubesse, eu não teria casado. Não é? Putz, se eu soubesse, não seria advogada, de médico. Quantas coisas a gente escolhe que, dependendo da nossa capacidade, no nosso momento, a gente fala, ah, teria feito outra escolha, hoje faria outra diferente, né? Então, isso é uma diretriz, uma diretiva? Como que os médicos fariam isso? Vai reanimar ou não vai reanimar? Ele não quer ser animado, ele vai ficar com sequela. É gravíssimo. Ou se ele não morrer, ele vai ficar muito sequelado. A gente tem o direito de deixar esse cara depois numa cama vegetando por uma escolha nossa? O médico pode escolher deixá-lo viver uma vida que para ele é indigna, só para ter vida vegetativa, talvez? Não é? Estou dizendo para vocês, não vou dar resposta, tá bom? O RENTEV, ele está na internet, para quem quiser conhecer, ele é o Registro Nacional de Testamento Vital. As pesquisas que a gente faz, ele tem lá uma agência nacional sobre isso, mas não está regulado por lei ainda. Ele tem muita relação com a escritura pública, né? Hoje, ele está com uma pretensão de ser o maior banco de dados de testamentos vitais. Com qual prerrogativa, né? Ele tem que ser vinculado ao Ministério da Saúde, Aqui, ele já tem um site que é do Ministério da Saúde mesmo. Tem uma cartilha até. Depois eu posso disponibilizar, se vocês não encontrarem. Mas ele pretende ser o maior banco de dados. E ele quer centralizar os documentos. Por quê? E não possui qualquer responsabilidade acerca do seu cumprimento. Né? Ele só quer guardar, para que seja acessado pelo filho, pelo marido, para ver, será que alguém já fez testamento vital? O médico pode chegar lá e ver. Vai ser um banco nacional. Estou com o paciente terminal, em paliativo, eu vou entrar nesse banco de dados, vou ver se ele tem alguma coisa. Isso é para a gente ter a finalidade de registrar a vontade, quando ainda com discernimento para o evento incerto, para evitar extravio de documentos. Eu comecei contando de 2015 e ninguém sabia como administrar um documento de uma paciente que queria isso. Que banco de dados eu vou colocar? Vou entregar para a recepcionista? O que vou fazer? Hoje já tem que ter nos prontuários, tem que ter no cadastro do hospital, das operadoras, isso já tem que ter, tá? Se tem ou não. Mas esse registro nacional vem muito em boa hora. Ainda não tem uma característica de ministério, pública, mas está vinculado ao ministério, só tem uma portaria dele. Essa portaria ainda é até difícil de encontrar, você só encontra publicada mesmo no jornal dizendo qual é o modelo. Mas é uma proposta, não tem modelo certo. Você tem que ceder claramente o que você quer e não quer em que momento sobre a assistência. Tá? Não pode ter nenhuma disposição patrimonial, quero receber visita, não quero receber visita, isso é outra questão. Isso é uma matéria de família, de administração de hospital. A diretivas é o que eu quero ou não quero receber de tratamento ao final da minha vida, quando eu estou diante de uma ameaça à minha vida. Tá?
tem perguntas e respostas, e essa portaria de 2014, base nessa lei que fala sobre isso. Eu ia colocar um modelo, não consegui. Então, são essas as poucas palavras que eu trouxe para falar para vocês. Daria para a gente ter um curso sobre isso, não testamento, mas bioética. Queria só compartilhar essas experiências para tentar trazer uma reflexão. Estou à disposição, doutor Canite, acho que estou no meu horário, à disposição para, se puder, responder as perguntas de vocês. Muito obrigada. Nossa, ninguém vai fazer pergunta para mim? Estava comentando aqui com o Dr. Ricardo, uma das coisas, assim, nesse curso de bioética que eu acabei fazendo, a gente fala muito de representante legal. E às vezes a gente confunde o representante legal com a pessoa que faz a assinatura da internação. E eu queria saber de você se o representante legal, ele tem assim a validade no sentido de ser o representante registrado em cartório, nomeado para isso. A pergunta da doutora Márcia é bastante importante, porque representante legal é o que dispõe realmente a lei, o Código Civil, né? Quem é o meu representante legal? Ou aquele que eu dou uma procuração, quando eu tenho capacidade para isso. Se eu tiver inconsciente, vai ser os meus sucessores. O meu marido, os meus filhos maiores, se não os meus pais, né? Pai do menor, o ECA fala que representa até os 12 anos, depois dos 12 anos como. Até na área médica é muito difícil a tomada de decisão para o adolescente, da informação para os pais, porque depois de 12 anos, se ele tiver discernimento, e com a quantidade de informações que temos, o médico já não pode falar para o pai. Então, fica também uma situação bastante difícil para o médico, né? Mas sobre o representante legal, na diretiva, é para aquele portador do documento que eu indico, não preciso de procuração nada, eu posso colocar lá que seja uma amiga. No meu testamento vital, quando eu der esse conhecimento para alguém, eu posso dizer, eu quero que a minha representante para essa função seja minha sócia tal, minha amiga tal, minha irmã. Representante legal não é quem assina internação no hospital. Muitas vezes não é quem representa, não. Quem assina lá está sendo apenas um solidário à conta, um solidário à tomada de decisões na falta de aparecer o representante legal legítimo. Tá? Ele é o primeiro contato, mas quem assina nem sempre é o representante legal. Tá bom? Da diretivas pode ser qualquer pessoa. Para outras questões cíveis, aí tem que ser o que diz o Código Civil. Tá bom? Pois não. Só complementando, né? A primeira parte da minha pergunta a senhora já respondeu, obrigada. E eu tenho uma dúvida, uma vez que ainda está em discussão a parte do representante, né, no DAV, a pessoa o paciente, né, quando está preenchendo, essa parte ela pode deixar em branco, ela preenche, mesmo ainda sendo algo em discussão juridicamente? Se ela deixar em branco e ela tiver o evento de ficar inconsciente, quem vai decidir se não tem ninguém que decida vai ser a família, não vai ser necessariamente que ela tinha vontade de pedir que fosse portador do documento. Vai ser na ordem do código ou vai ser a comissão de ética do hospital, se não tiver ninguém que decida sobre isso ou que decidir de forma divergente da postura médica. Mas ela não precisa por agora, só que ela corre o risco de não ter um representante legal, portanto, as diretivas antecipadas que ela fez, talvez ela não consiga a aplicação na totalidade. Ela pode preencher. Pode deixar em branco ou pode preencher. Tá? Okay. Pode mudar a qualquer momento, pode revogar. Diretivas antecipadas de vontade, você pode fazer mudar a qualquer momento, vale sempre o último documento. E pode ter um representante legal hoje, amanhã você pode mudar para o outro. O que importa é no momento que você está inconsciente e que você está diante da doença incurável, inconsciente e próximo ou não da morte, mas que tenha tomado decisão. É esse representante que você indicou, que não necessariamente é o representante legal, é o portador da sua vontade. Ok, obrigada. De nada. Doutora, eu queria saber, assim, a gente vê que é muito comum, muito cultural, talvez, né? Que a gente tem a questão de idoso, de que a gente acha que a certa idade ainda não tem mais condições, não tem mais capacidade, né? De autonomia. Então, né, eu acho que o doutor Ricardo falou que, mas cadê seu filho, cadê o neto, né? Alguém, né, que o acompanhe.
existe algo, porque tem uma situação que uma família me trouxe, eu sou assistente social, tá? Uma família me trouxe que, assim, é uma senhora, cardiopata, onde o médico disse já para ela que não tem mais condições de tratamento, né? Mas que a família deveria decidir, só que é uma senhora que tem plenas condições de capacidade mental. Até que ponto isso é legal, que ela não tenha permissão de decidir por si, questão da autonomia mesmo, que eu acho que cai nessa situação, né, da escolha das diretrizes, né, que a família, sim, opte ou não, ou a pessoa tem essa condição de autonomia, se tem realmente uma idade, que não, a partir dessa idade a gente tem que envolver a família, ou ele pode por si tomar as decisões. A sua pergunta é quando ele tem que tomar uma decisão já, consciente, não é para quando acontecer o evento, né? Qualquer idade, se tiver discernimento, a vontade do paciente, não é a família que escolhe. A família, não, vai ser melhor para você ficar internado assim, olha, é melhor para você fazer a cirurgia ou não. É o paciente que com discernimento escolhe, não tem restrição à autonomia de vontade do paciente, tá? Inclusive, e aí também, fazendo uma leve brincadeira, o meu pai fez 90 anos agora em setembro. E fizemos uma festa para ele, no sítio, lá onde eles moram. E aí ele chegou antes do meio-dia, porque viriam os irmãos de fora, de Campo Grande e tal, eles moram longe daqui. Os netos. Só que ele é impecável, ele dirige, ele toma vinho, ele joga baralho, ele toma as decisões, às vezes até por nós, né? E aí a gente riu muito depois, porque vai ficar sentado lá. Ele ficou andando, tomando chopp. A festa foi, ele chegou às 11h30 da manhã e ele foi embora 2 horas da manhã. Nós falamos que foi praticamente uma rave. A festa dele foi uma rave e nós não damos conta. Não. Então, se tem capacidade, a decisão eles vão se resolver lá na família. Porque às vezes tem, sabe o quê? Questão econômica envolvida. De quem vai cuidar, onde vai cuidar. Isso é um peso para mim, muitas vezes. Mas a vontade é do paciente.